Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 752 do STJ, informativo repleto de decisões muito importantes. Antes de mais nada, fica aquele convite de sempre para você que vem sempre aqui, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou mesmo no YouTube. E também para você que ainda não ativou esse sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Não deixa de curtir, compartilhar, comentar e enviar esse podcast para aquele amigo que também estuda para concurso, que está na faculdade ou mesmo que é profissional da área e quer se manter atualizado. Não deixa também de se inscrever, ou melhor, de nos seguir no nosso Instagram, @legislação_integrada. E por último, e não menos importante, não deixa de acessar nosso site, legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer o Clube da Lei, que é nosso clube de membros que te dá acesso a todos os nossos materiais de lei seca e jurisprudência e também a todos os planos de leitura, uma assinatura única, completíssima, que vai te dar acesso a planos de leitura por carreira e planos de leitura focados nos editais sem nenhum custo adicional, além de um material, claro, atualizado toda semana por esses informativos que você escuta aqui, já que esses informativos também são disponibilizados em formato escrito. Então, meus amigos, vamos lá, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado do dia foi inserido na Lei nº 12.016 de 2009, que é a Lei do Mandado de Segurança. O destaque ficou da seguinte forma: a data do último ato administrativo reputado ilegal é o termo inicial do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança, com o objetivo de reclassificação em concurso público em virtude da anulação de questões por decisão judicial após o encerramento do prazo de validade do certame. Olha só que caso interessante. Tudo que envolve concurso público para a gente é muito importante, né? Então, gente, vamos nos lembrar sempre que existe um prazo decadencial para impetrar o mandado de segurança. De quantos dias é esse prazo? De 120 dias. Está lá no artigo 23 da Lei do Mandado de Segurança. Esses 120 dias são contados da ciência do interessado do ato impugnado. Mas vamos pensar aqui no caso concreto. O José, ele prestou um concurso público e ele não foi aprovado dentro das vagas. Em 2020, o prazo do concurso expirou sem que José tenha sido nomeado. Pobre José. Ocorre que um grupo de candidatos, outros candidatos que não tem nada a ver com José estava lá dormindo, propôs uma ação judicial e aí essa ação requereu a anulação de 6 questões. Essas ações foram julgadas procedentes em 2021 e aí, como essas questões foram anuladas, a nota do José subiu e o José deveria ter sido reclassificado. E aí, ao ser reclassificado, ele ganharia posições e estaria dentro das vagas. Então, vamos recapitular aqui o que aconteceu. O concurso público aconteceu, José não ficou dentro das vagas e expirou o prazo do concurso. Então, como ele não estava dentro das vagas, ele não tinha direito subjetivo de ser nomeado dentro do prazo de validade do concurso. Esse prazo acabou em 2020. Mas em 2021 veio uma decisão judicial que aumentou a nota de José. Então, José deveria ter sido reclassificado. Agora, o José não foi, né? Ele deveria ter sido reclassificado, mas ele não foi. E aí, o José viu essa situação e resolveu impetrar o mandado de segurança. A pergunta é: qual é o termo inicial do prazo decadencial para o José propor esse mandado de segurança? Vamos primeiro para a regra, né? Qual é o termo inicial para impetrar o mandado de segurança no caso do indivíduo ser preterido na nomeação de um concurso? É o prazo final que a administração teria para ter nomeado. Então, é o prazo final de vigência desse concurso. Então, a validade do concurso acabou em 1º de janeiro de 2020. A partir de então, começa esse prazo de 120 dias para impetrar o mandado de segurança pedindo a sua nomeação. Porque, olha, acabou o prazo, eu tinha direito subjetivo de ser nomeado. Mas no caso do José tem especificidade, não tem?
Quando foi o último ato ilegal praticado? Foi só em 2021. Foi quando? Foi quando essa ação foi julgada improcedente. Havia um dever da administração de reclassificar José e a administração não fez. Então, nesse caso específico, o prazo decadencial não começa na data que expira a validade do concurso. Começa na data do último ato ilegal praticado. Qual foi? O dia que a administração deveria ter reclassificado José em virtude de uma decisão judicial que anulou as questões. Então, o mandado de segurança proposto pelo José aqui está dentro do prazo. Termo inicial, último ato ilegal da administração. Próximo julgado do dia inserido na Lei 6766 de 79, Lei do Parcelamento do Solo Urbano. Destaque da seguinte forma: a faixa não edificável às margens de rodovia prevista na Lei do Parcelamento do Solo Urbano se inicia ao final da faixa de domínio. Gente, aqui nós temos uma situação que gera dúvida pelo texto da lei mesmo. O texto da lei aqui, ele traz essa dubiedade. Bora ler aqui. Artigo 4º. Os loteamentos deverão atender pelo menos os seguintes requisitos. Inciso 3. Ao longo da faixa de domínio público das rodovias, a reserva de faixa não edificável de, no mínimo, 15 metros de cada lado, poderá ser reduzida por lei municipal distrital, que aprovar o instrumento de planejamento territorial, até o limite de 5 metros de cada lado. Inciso 3A. Ao longo da faixa de domínio das ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não edificável de, no mínimo, 15 metros de cada lado. Então, vamos lá, gente. Temos aqui dizendo, ao longo da faixa de domínio, há uma reserva de faixa não edificável. O que raios é essa faixa de domínio? Imagina uma rodovia. Qual é a faixa de domínio da rodovia? É o espaço da rodovia. Então, você pega aqui acostamento, rodovia, acostamento. Né? O acostamento um de cada lado. É o ideal, né? Então, isso aqui é a faixa de domínio. No material escrito, eu trouxe para vocês aqui umas figurinhas, né? Para ficar fácil de entender. E aí, diz assim, ó, ao longo da faixa de domínio, há uma área não edificável de no mínimo 15 metros de cada lado. O que é que isso pode levar a pensar? Pode levar a pensar que esses 15 metros que são não edificáveis compreende inclusive a faixa de domínio. Só que pensa aí, e se a rodovia tiver 30 metros? Então, não vai ter zona não edificável ao lado da rodovia? Se a ferrovia tiver 30 metros, mesma coisa? Então, gente, a interpretação aqui correta não é essa. A interpretação correta é assim, ó. Você tem a faixa de domínio da rodovia ou da ferrovia. Do lado direito, você tem que ter 15 metros que não pode edificar nada. Do lado esquerdo, você tem que ter 15 metros que também não pode edificar nada. No caso da rodovia, pode ser reduzido a 5 metros de cada lado. Qual o sentido disso? O sentido disso é uma questão de segurança e também uma questão de que você pode, eventualmente, no futuro, precisar alargar essa rodovia, fazer algum tipo de intervenção nessa ferrovia. Então, faz todo sentido que você não possa construir ali colado. Então, é esse o motivo, né? Então, gente, a faixa não edificável, ela começa quando acaba a zona de domínio, a faixa de domínio. Acabou a rodovia, do lado esquerdo 15 metros, do lado direito 15 metros. Próximo destaque do dia, inserido na Lei 8560 de 92, que é a Lei do Reconhecimento de Filhos Havidos fora do casamento, destaque da seguinte forma: é legal a ordem judicial de exumação de restos mortais do decujus, a fim de subsidiar exame de DNA para a averiguação de vínculo de paternidade, diante de tentativas frustradas de realizar-se exame em parentes vivos do investigado, bem como a completa impossibilidade de elucidação dos fatos por intermédio de outros meios de prova. Bora lá, gente. Como é que funciona esse negócio do exame de DNA no reconhecimento de paternidade? Vamos lá no artigo 2A da Lei 8560. Ele diz que na ação de investigação de paternidade, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, são hábeis a provar a verdade dos fatos. Até aqui nada de novo, ou seja, cabe qualquer prova válida em direito.
Parágrafo 1º. A recusa do réu em se submeter ao DNA gerará presunção de paternidade a ser apreciada em conjunto com o contexto probatório. Então, gente, aqui a gente já tem uma especificidade, não tem? Imagina aqui que a Maria propôs uma ação de paternidade em face do João. E o João disse, não faço esse DNA não faço. O que existe aqui? Existe uma presunção de paternidade, porque ele não fez DNA, ele poderia fazer. E aí provaria que o filho da Maria não é filho do João. Não fez, então tem uma presunção. Presunção absoluta, professor? Não, né? Também não é presunção absoluta, porque senão só o que ia existir era a gente entrando com ação de investigação de paternidade contra o Neymar. E aí, se o Neymar não tivesse todo dia tirando sangue para poder fazer esses exames de DNA, ele ia estar cheio de filho tendo que pagar a pensão. Então também não é assim, não adianta você pegar uma pessoa bem rica, entrar com ação de investigação de paternidade contra ela, para se ela não fizer o exame, seu filho ter um novo pai milionário. Não funciona assim, tá bom? A presunção é relativa, vai ser de acordo com as provas do processo. Então, imagina aí, Maria e João tiveram um relacionamento, passaram um tempo juntos, moraram juntos por um tempo, ou namoraram por um tempo mesmo. Então, assim, Maria propôs a ação, João, não lembro quem foi que eu falei, se negou a fazer o DNA. Então, olha, de acordo com as provas aqui, houve um relacionamento, é crível que esse rapaz seja pai da criança, então tem aqui uma presunção, a gente aplica, beleza? Parágrafo 2º. E esse parágrafo 2º é uma novidade legislativa, foi inserida pela Lei 14.138 de 2021, com o objetivo exatamente de evitar, de superar, melhor dizendo, algumas divergências jurisprudenciais. O que esse parágrafo diz? Se o suposto pai houver falecido ou não existe notícia de seu paradeiro, o juiz determinará, às expensas do autor da ação, a realização do exame de DNA em parentes consanguíneos, preferindo-se os de graus mais próximos aos mais distantes, importando a recusa em presunção da paternidade, a ser apreciada em conjunto com o contexto probatório. Ou seja, a investigação de paternidade é em face do Zezinho, mas Zezinho morreu, ou então ninguém sabe cadê Zezinho. Zezinho se jogou no mundo, ninguém nunca mais viu. Você pode sim fazer o exame de DNA no pai de Zezinho, no irmão de Zezinho, naquele parente mais próximo. E aí você faz esse exame de DNA. Se esse parente se recusar, pela novidade legislativa aqui, também existe uma presunção. Presunção essa relativa também. Qual é a questão? A questão é que aqui se pediu uma exumação cadavélica. Se disse, olha, o Zezinho está morto e eu queria que você desenterrasse esse rapaz e fizesse o exame nele para poder determinar se o Zezinho filho é filho do Zezinho ou não. E aí, alguém pode dizer, olha, mas não tem necessidade. Não tem necessidade porque tem uma presunção aqui, né? Então, se você tem que pedir, é para fazer o exame no pai do Zezinho, no irmão do Zezinho. Então, se existe parente vivo, não tem necessidade. Alguém pode ir com a argumentação por aí. A grande questão, gente, é que, como eu já disse, essa presunção ela é relativa. Então, sempre deve se primar pela verdade real, principalmente em uma situação em que fala de reconhecimento de vínculo biológico. Então, se no caso concreto existir alguma especificidade que vai trazer uma segurança muito maior no sentido de fazer uma exumação de um corpo para realizar um exame de DNA, não existe nenhuma vedação. Isso daí é possível, plenamente possível, tá bom? Então, nesse caso aqui, se entendeu que, olha, é melhor que exume mesmo, porque aí a gente vai fazer o exame de DNA no cadáver e vai determinar aqui com toda a certeza se Zezinho é ou não pai da criança. Próximo julgado do dia, inserido na Lei 9279 de 96, Lei da Propriedade Industrial, destaque da seguinte forma:
Para a caracterização da infringência de marca, não é suficiente que se demonstre a semelhança dos sinais e a sobreposição ou afinidade das atividades. É necessário que a coexistência das marcas seja apta a causar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior, configurando concorrência desleal. Gente, isso aqui é uma discussão jurídica acerca da proteção do trade dress. O que é isso? É uma forma de proteção da marca, mas não é necessariamente do nome da marca, é mais do aspecto visual dela. Então, por exemplo, imagina que você tem aqui a Coca-Cola. Como é o aspecto visual da Coca-Cola? É uma latinha vermelha, com a letra cursiva, escrita Coca-Cola. Então, assim, quando a gente fala Coca-Cola, provavelmente você já vê na sua mente como é uma latinha da Coca. Então, você percebe, né, que a Coca tem uma imagem, uma identidade visual que a caracteriza. E aí, imagina, por exemplo, que eu invento a Bruno Cola. A Bruno Cola, e aí como é que eu faço a Bruno Cola? Eu faço igualzinho, eu pego a latinha da Coca-Cola e eu faço idêntica. E aí, gente, isso daí é possível? Não, por quê? Porque eu estou copiando a identidade visual da Coca-Cola. O problema não é o nome Bruno Cola. O nome Bruno Cola até ok, né? Não há risco de confusão. O cola aí, no caso, se representa o sabor, então, enfim, ok. O problema é que eu copiei a imagem, eu fiz ali uma latinha igualzinha à da Coca, e aí isso de fato traz uma confusão perante o consumidor. Nesse caso concreto aqui específico, foi envolvendo aquele condicionador Neutrox, que todo mundo conhece, no final das contas. É muito antigo, mas todo mundo sabe qual é. Aquele condicionador amarelinho que vem num tubo cilíndrico, que tem a tampa vermelha, que tem até aquela musiquinha que é: se esse microfone tivesse cabelo, ele usaria Neutrox. Meu Deus. Depois na edição eu tiro a parte da musiquinha. Então, esse é o Neutrox. E aí acontece que lançaram o Tratex Gold, outra empresa, né? Foi a empresa Dragão, que é muito conhecida, pelo menos eu conheço, pela água sanitária Dragão. Mas ela também tem produtos cosméticos e ela lançou a Tratex. E aí qual é a questão? A questão é que, quando ela lançou a Tratex, ela usou uma imagem parecida. Também é um tubo cilíndrico, também tem a tampinha vermelha. Aqui a imagem que eu peguei na internet, pelo menos, não é amarela, é branca, mas enfim. Visualmente é um pouco parecido. Eu coloquei no informativo escrito as imagens do Tratex e do Neutrox. E aí essa questão chegou ao STJ e o STJ disse: olha, nesse caso aí realmente não há uma concorrência desleal, não houve apropriação aqui do conjunto imagem da Neutrox. E disse mais, e disse: olha, essa falta de originalidade ou pioneirismo na roupagem utilizada pelo Tratex, é Tratex mesmo, é Tratex, ela segue, na verdade, uma tendência de mercado. Outras várias empresas já utilizam esse conjunto imagem mais ou menos semelhante. E aqui não existe um risco de confusão. Claramente, apesar de haver aqui uma pequena semelhança, né, existe uma certa semelhança, tanto no formato do frasco, como em alguns outros pontos, mas não existe um risco de confusão. Realmente você consegue olhar para um e saber que é o Neutrox, e olhar para outro e saber que é o Tratex. E aí, inclusive, essa decisão traz alguns parâmetros interessantes para você definir se no caso concreto existe ou não cópia da roupagem do outro produto. Então, quais são esses critérios? O grau de distintividade intrínseca delas, o grau de semelhança, a legitimidade e fama do suposto infrator, o tempo de convivência dessas duas marcas no mercado, a espécie dos produtos em cotejo, a especialização do público-alvo e a diluição da marca. Então, assim, você pega esses critérios, mas enfim, na prática,
você vê que realmente é uma questão muito do caso concreto. Inclusive tem decisões dizendo que para que você verifique se houve essa cópia da roupagem da outra marca, muitas vezes é necessário inclusive prova pericial. Então, assim, não é algo tão simples, é uma coisa realmente muito de caso concreto. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: a ação demarcatória é a via adequada para dirimir a discrepância entre a realidade fática dos marcos divisórios e o constante no registro imobiliário. Gente, aqui no caso concreto foi mais ou menos o seguinte: o indivíduo ele tinha um imóvel e esse imóvel estava registrado como tendo 184 hectares. Só que aí ele fez ali um levantamento topográfico já referenciado e ele descobriu que na verdade esse imóvel teria 334 hectares, então quase o dobro, né? O imóvel era muito maior do que o que constava no registro público. Por quê? Por um erro do registro público. E aí o que ele fez? Ele entrou com ação demarcatória requerendo que fosse modificado esse registro para constar aquilo que era correto. E aí o juiz disse que não, que na verdade o que ele estava fazendo era tentando usucapir uma área que a princípio não faz parte da propriedade dele. Então ele diz assim, olha, você tem aqui a propriedade de 184 hectares e você tem uma posse mansa e pacífica do restante. Então o certo aqui é você entrar com o uso capião para você ter a área toda. O que o STJ disse? Disse não, de forma alguma. O correto aqui é uma ação demarcatória mesmo. Aqui é uma questão tão somente de verificação de qual é a área correta desse imóvel que já pertence a ele. Então, ação correta aqui, ação demarcatória. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: a concessionária de rodovia não deve ser responsabilizada por roubo com emprego de arma de fogo cometida contra seus usuários em posto de pedágio. E aqui, gente, temos o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que traz aquela regra da responsabilidade objetiva do poder público. Acontece que traz também, naturalmente, o direito de regresso contra o responsável em caso de dolo ou culpa. E aqui, no caso da concessionária de rodovia, a gente tem uma responsabilidade objetiva, inclusive porque se trata aqui de uma relação consumerista, mas o STJ já entendeu que não é possível você responsabilizar uma concessionária por um roubo com arma de fogo na rodovia, por se tratar aqui de um nítido fato de terceiro. Então é um fortuito externo que vai excluir, inclusive, o nexo de causalidade. Então, da mesma forma, o STJ entendeu que se esse roubo com utilização de arma de fogo acontece no posto de pedágio. Então, mesmo assim, mesmo sendo no posto de pedágio, não há responsabilidade da empresa. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: na ação que requer a concessão de benefício de pensão por morte, há litisconsórcio passivo necessário e unitário entre o administrador do plano de previdência complementar e os demais beneficiários do falecido participante. Vamos aqui para um caso concreto. Suponha que a Maria faleceu, digamos assim, e ela deixou uma pensão por morte decorrente de um plano de previdência complementar. Essa pensão por morte era paga para o Pedrinho e para a Ritinha. Acontece que posteriormente surgiu ali um terceiro, Enzo, e ele impetrou, ele propôs uma ação contra a administradora do plano, dizendo, olha, eu também sou beneficiário da falecida, então eu também quero receber aqui a minha parte que me cabe desse benefício. Qual é a questão? Hoje o benefício é dividido por 2. Se o Enzo ganhar, o benefício vai passar a ser dividido por 3. Então, gente, os outros beneficiários, que no caso aqui eram o João e a Ritinha, eles têm direito de participar dessa ação? Tem. Não é só uma questão de ter direito. Há aqui um litisconsórcio passivo necessário. Então, você tem necessariamente que propor a ação contra os 3, né? Então, você vai propor ação contra o plano, contra a administradora e contra os beneficiários.
Inclusive aqui havia litisconsórcio passivo unitário, né? Porque o resultado da ação vai interferir na esfera de todos de uma forma igual. Próximo julgado do dia inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: a existência de bem público não demarcado em condomínio pró-indiviso com particulares não impede a ação de usucapião parcial. Então vamos lá. Primeira coisa, dá para usucapiar bem público? Dá não, né, gente? Tá lá no artigo 102 do Código Civil, os bens públicos não estão sujeitos a usucapião. Não dá, letra de lei. Agora, imagina que existe um condomínio pró-indiviso, que é um condomínio pró-indiviso, é aquele condomínio que você não consegue determinar que pedaço daquele imóvel é de cada pessoa, então é um todo unitário e cada um ali tem partes ideais. De quem é esse imóvel? De quem é esse terreno, por exemplo? Esse terreno é parte de uma empresa privada e parte da União. Em que proporção? 50% a 50%. Show. E aí? É possível que se proponha uma ação de usucapião em relação à parte desse imóvel? É possível. Por quê? Porque parte desse imóvel é privado. Então você até consegue usucapiar, mas aqui você vai conseguir usucapiar na proporção daquilo que é privado. E aí, gente, tem ainda, nesse julgado específico, né, ainda existe uma situaçãozinha aqui conflituosa, porque se alegou que parte desse imóvel também pertencia à Terra Cap, que é a Companhia Imobiliária de Brasília. E os imóveis da Terra Cap, que é uma empresa pública, então pessoa jurídica de direito privado, teoricamente, né, se você for pensar, não são bens públicos, em teoria. Só que o que acontece? Esses bens eles são destinados à habitação pública, então esses bens eles também são impioráveis, mesmo caso dos bens que fazem parte do sistema financeiro de habitação. Então são bens que, apesar de não serem propriamente bens públicos, também são impioráveis. Então aqui é a mesma coisa. Só que a questão aqui é que nesse caso concreto não se demonstrou que esses imóveis, não, ou melhor, esse grande imóvel pertencia à Terra Cap. Então, realmente nesse caso concreto aqui se entendeu que era possível a usucapião parcial desse imóvel. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: em caso de recusa de cobertura securitária, não cabe ao Poder Judiciário, em ação civil pública, impor a obrigação de a segurança fornecer todos os elementos coligidos no procedimento de regulação de sinistro, e não apenas a mera justificativa. Gente, vamos imaginar aqui uma situação. Aconteceu um acidente, e aí, né, houve um sinistro. O que é o sinistro? O sinistro é exatamente quando você avisa a seguradora que aconteceu ali um evento que está segurado. E aí, por exemplo, o Joãozinho requereu da seguradora esse benefício, né? Requereu que fosse pago a ele aquilo que estava previsto no seguro. E a seguradora negou, e para tanto, ela fez todo aquele procedimento, né, interno, e ela trouxe ali uma justificativa para a negativa. Só que aí o Joãozinho disse: não, excelência, senhor juiz, eu queria que a seguradora trouxesse para mim não só essa mera justificativa, mas que ela me trouxesse todos os elementos que foram pautados no procedimento de regulação desse sinistro. E aí o juiz disse: tá certo, traga tudo seguradora, para a gente poder verificar se de fato ocorreu aqui, se de fato esse relatório final está correto. Só que o que acontece, gente? O procedimento de sinistro ele tem uma regulação específica. Essa regulação, inclusive, é feita pela SUSEP. E aí, dentro dessas regulações técnicas, já se diz como é que se procede, o que se faz, como é que é essa justificativa. E esses documentos que o judiciário requereu, eles são documentos que são muito sensíveis para a seguradora, porque eles podem, em alguma medida, trazer uma exposição do know-how da seguradora. Então, pode, inclusive, trazer exposição de segredos empresariais. Então, por isso que não é possível que o judiciário exija
que a seguradora traga todo o procedimento de regulação do sinistro, já que toda a regulamentação sobre o tema traz realmente somente a necessidade da justificativa da negativa. Próximo julgado do dia inserido na Lei de Drogas, Lei número 11.343 de 2006, destaque da seguinte forma: a apreensão de petrechos para a traficância, a depender das circunstâncias do caso concreto, pode afastar a causa de diminuição da pena do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343. Qual é essa causa de diminuição da pena? É o tráfico privilegiado, gente. Está lá no 33, parágrafo 4º, que a pena do tráfico ela vai ser reduzida de 1/6 a 2/3, caso o agente seja primário, tenha bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas, nem integre a organização criminosa. Qual é o grande problema na prática? O grande problema é que tem juiz que utiliza de tudo para poder querer dizer que o indivíduo se dedica à atividade criminosa, ou integra a organização criminosa. E, gente, isso daqui não pode ser uma mera presunção. Então, por exemplo, o indivíduo foi preso com uma quantidade maior de drogas do que o convencional. Aí o juiz diz: com certeza esse rapaz é de facção criminosa. Existe aqui uma ligação direta? Você até pode inferir, né? Você até pode dizer, não, mas normalmente hoje o tráfico de drogas é controlado pelas facções, então provavelmente ele é faccionado. Enfim, a gente pode, né, dialogar isso daí e dizer realmente, provavelmente é. Mas o provavelmente é suficiente para uma condenação criminal? É suficiente para afastar aqui uma situação de um benefício previsto em lei? Não é, né, gente? Então, para que se afaste o tráfico privilegiado, tem que haver uma prova concreta, no sentido de que o indivíduo integra a organização criminosa, ou pelo menos se dedica à atividade criminosa. E aqui, nesse caso concreto, o que aconteceu? O indivíduo ele foi preso com vários petrechos para traficância. Quais eram esses petrechos? Ele foi preso com balança de precisão, colher, peneira, todos com resquício de cocaína, né? Porque aí tem esse detalhe, porque você pode dizer, balança de precisão eu tenho para fazer ali a minha dieta, eu peso o meu arroz, eu peso o meu feijão, eu peso a minha proteína. Colher eu também tenho para comer, peneira eu tenho para coar a minha gominha de tapioca. Então, assim, para peneirar, né, quer dizer, minha gominha de tapioca. Então, assim, isso aí todo mundo tem em casa, o que que tem? Só que aqui tem um detalhe, né? Todos estavam com resquício de cocaína. E fora isso, ele tinha 66 frasconetes de cocaína. Então, olha só. Nesse caso concreto, realmente dava para inferir que ele se dedicava à atividade criminosa. Ele tinha uma estrutura, né? Tudo aquilo ali estava ali sujo de cocaína, né? Então tinha ali, enfim, havia ali naquela situação concreta motivo suficiente para acreditar que sim. Agora não existe aqui uma automaticidade, tá, gente? Não é porque um indivíduo foi preso com petrechos que você já vai de cara afastar o tráfico privilegiado. Não existe aqui relação automática. Nesse caso concreto, o STJ, inclusive aqui foi a 5ª turma do STJ, entendeu por unanimidade que dava para afastar, porque realmente havia fortíssimos indícios, né, de que esse indivíduo se dedicava a atividades criminosas. Próximo julgado do dia, inserido no Código Penal, destaque da seguinte forma: são atípicas as condutas de submeter-se à vacinação contra a Covid-19 em local diverso do agendado e ou com aplicação de imunizante diverso do reservado e ou de submeter-se à vacinação sem a realização de agendamento. E aqui, gente, o caso concreto foi o do Wesley Safadão, o cantor. Para quem não lembra, isso aqui deu uma confusão muito grande, porque estava agendado para ele e uma empresária dele, ou ex-empresária, não lembro bem, se vacinar. E a vacina do dia era a Janssen. A AstraZeneca. Só que ele queria se vacinar com a Janssen. Por que ele queria? Porque parece que ele ia fazer um show
lá nos Estados Unidos e naquele momento o passaporte sanitário dos Estados Unidos ele não aceitava a vacina AstraZeneca, então ele queria se vacinar com a Janssen. E aí, para quem não sabe, a família do Safadão tem uma influência política, né? A mãe dele é política já de muito tempo, enfim, a família dele tem uma influência política no estado do Ceará e aparentemente ele se valeu ali em algum nível, né, de influência dentro do posto de saúde para poder conseguir se vacinar com a vacina que ele queria. E além disso, a esposa dele estava lá presente, não estava agendada, ela ainda não tinha idade para se vacinar, já que era naquele período que não tinha vacina para todo mundo ainda, então ia de acordo com as faixas de idade. E ela também entrou lá na garapa e também tomou a vacina dela. E aí, isso daí foi uma confusão, muita gente com certeza acompanhou, o Ministério Público chegou a propor um acordo, não lembro se foi uma NPP, enfim, realmente eu não me lembro, isso aqui não estava no relatório, então realmente eu não me lembro qual foi formalmente, né, aquilo que foi proposto, mas seria o pagamento de um valor bem alto e o Safadão não aceitou naquele momento, o processo correu e ele foi inocentado. O STJ entendeu, aqui foi também uma decisão da quinta turma por unanimidade, que não existia aqui fato típico, e aí trouxe algumas situações, né? Trouxe que realmente era uma situação de pânico, angústia, que isso daí de fato levou alguns indivíduos a tomarem atitudes que são moralmente reprováveis, mas que não existia ali uma conduta típica, não existia um fato típico que você conseguiria enquadrar. E o STJ, ou melhor, o Ministério Público, ele queria enquadrar isso como peculato à apropriação e como corrupção passiva. E aí o STJ entendeu que não, na verdade, esses dois fatos típicos não estariam aqui enquadrados. E apesar de ser moralmente reprovável, etc., crime não seria. Próximo julgado do dia, inserido no Estatuto da OAB, Lei 8.906 de 94, destaque da seguinte forma: não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental, no agravo de recurso especial, mesmo após a inovação introduzida no Estatuto da OAB pela Lei 14.365. E, gente, a questão aqui foi a seguinte: veio o artigo 7º, parágrafo 2º B, que foi incluído pela Lei 14.365 de 2022, que disse: poderá o advogado realizar sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito, ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações. E aí veio lá recurso especial. Qual é a questão? Viu o recurso especial, uma decisão monocrática, e aí o indivíduo ele opôs um agravo regimental. Tem direito de sustentação oral? Tem, perfeitamente. Só que a situação aqui foi um pouquinho diferente. O indivíduo ele interpôs um recurso especial, esse recurso especial não foi recebido, então ele interpôs um agravo em recurso especial. E aí esse agravo em recurso especial não foi recebido por decisão monocrática e ele interpôs um agravo regimental no agravo em recurso especial. E aí, gente, tá? É a mesma coisa que ele vai ter direito à sustentação oral? A STJ entendeu que não. Por quê? O que a lei está garantindo aqui? É a sustentação oral no agravo regimental em recurso especial. Isso aqui é uma coisa. Outra coisa, uma classe processual totalmente distinta é um agravo regimental em um agravo em recurso especial, que é outro recurso. O que é o agravo em recurso especial? É aquele recurso que você interpõe quando o seu recurso especial não é recebido. Então são duas coisas diferentes. E o STJ entendeu que nesse caso não há direito de sustentação oral. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: o artigo 593, inciso 3, a linha D do Código de Processo Penal deve ser interpretado de forma estrita, permitindo a rescisão do veredito popular somente quando a conclusão alcançada pelos jurados seja teratológica,
completamente divorciada do conjunto probatório constante no processo. Então, gente, vamos pensar aqui com a cabeça de tribunal do júri. No tribunal do júri tem o tal do princípio da soberania dos vereditos, né? Então, o veredito do tribunal do júri é soberano. Isso significa, Bruno, que nunca dá para apelar, que julgou já era? Não, né? Existem aqui possibilidades de julgar. E uma das possibilidades mais interessantes que nós temos aqui, está lá no 593, inciso 3, a linha D, cabe apelação quando a decisão do tribunal do júri for manifestamente contrária à prova dos autos. E aí, gente, vem a questão. O que é um julgado manifestamente contrário à prova dos autos? E aí o STJ diz, olha, o julgado manifestamente contrário à prova dos autos é aquele que é teratológico, que é divorciado do conjunto probatório. E nesse caso concreto aqui, como era? Nesse caso concreto, gente, existiam duas posições doutrinárias sobre o tema e os jurados optaram por uma. Aí, naturalmente, né, a defesa pode dizer, olha, foi uma posição minoritária, essa posição aqui não tem resguardo constitucional, papapá. Tá bom, mas tá divorciado, tá totalmente divorciado do conjunto probatório? Não, não tá, né? Então, assim, gente, nesses casos não cabe apelação nesse sentido. Aqui uma interpretação é restrita, porque você tem que garantir a soberania dos vereditos. Você vai deixar de lado a soberania dos vereditos quando realmente, assim, não faz sentido o que foi decidido. Não faz sentido. Você, por exemplo, imagina que o Mévio foi condenado por um homicídio e tem uma prova lá nos autos certinha de que o Mévio não estava nem na mesma cidade. Então, assim, calma aí, né? Não, é soberano, mas também não cabe aqui esse tipo de situação. Mas se for uma questão simplesmente doutrinária, uma questão de adotou a doutrina A, adotou a doutrina B, não. Nesse caso não cabe a apelação por prova manifestamente contrária, ou melhor, por decisão manifestamente contrária às provas dos autos. E então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Faço de novo aquele convite, não deixa de acessar legislaçãointegrada.com.br, conhecer o Clube da Lei e vir fazer parte do nosso clube de membros. Então, por hoje foi isso. Até a próxima.